Olha, outro dado importante aí para essa semana, o Tribunal Superior Eleitoral marcou justamente para amanhã a conclusão daquele julgamento de duas ações que pedem a cassação da chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão nas eleições presidenciais de 2018. Pois é, essas duas ações tratam sobre ataques cibernéticos a um grupo de Facebook que teria favorecido Bolsonaro. Segundo o processo, em setembro de 2018, esse grupo, Mulheres Unidas contra Bolsonaro, com quase 3 milhões de pessoas, mais precisamente 2 milhões e 700 mil pessoas, foi invadido e passou a apresentar um conteúdo favorável ao então candidato à presidência da República. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o advogado Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral, já está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Patrícia. Vamos conversar sobre esse assunto. Vamos lá, a gente precisa diferenciar, antes de mais nada, que essas são duas ações de um total de 7 ações e tratar de maneira particular essas duas que devem ser analisadas a partir de amanhã. Qual é a diferença dessas duas para as demais? Na verdade, essas ações tratam desse fato que você mencionou, que foi a invasão de hackers num site determinado, né? Você mesmo mencionou, e as outras falam de outros fatos, falam de abuso do poder econômico, abuso daquelas fake news, né? Daqueles disparos de fake news, que tem relação, inclusive, com o inquérito que está lá no STF. Agora, também é importante frisar que as ações de amanhã são duas que tratam desses fatos, o que muda são os autores, mas os fatos são os mesmos. Esse julgamento começou já no final do ano passado e retomou algumas semanas atrás com o voto do ministro Fachin, que tinha pedido vista, e depois paralisou de novo com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Então, amanhã, quem retorna para votar é o ministro Alexandre de Moraes. Mas é muito importante destacar para os telespectadores entenderem que esse voto amanhã vai falar sobre um ponto preliminar, que a gente chama no juridiquês, né, no direito, é alguma coisa antes de enfrentar o mérito da ação. Se está certo ou se está errado, se a invasão dos hackers de alguma maneira atrapalhou a eleição ou não. O que eles vão voltar a discutir amanhã? Se os autores têm o direito de fazer prova, uma perícia. Essa perícia foi requerida lá na Polícia Federal para os técnicos e, no primeiro momento, o relator de então, que nem é o relator de agora, indeferiu, negou essa perícia. E aí os ministros começaram a discutir essa questão. Os autores têm o direito de fazer a perícia, de produzir prova ou não? Já é suficiente aquilo que está nos autos para que nós julguemos a ação, não é? Então, amanhã o ministro Alexandre de Moraes vai dar o voto dele sobre este ponto. Só para lembrar, o julgamento está parado nessa questão preliminar num placar de 3-2. 3 votos pela realização da perícia e 2 votos entendendo que é desnecessária a realização da perícia. Então, amanhã o ministro Alexandre de Moraes vai dar o 6º voto. Pode ser que fique 4-2, pode ser que fique 3-3, e aí o presidente do TSE, nesse caso de empate, teria que votar para desempatar. Agora, doutor, essas ações que amanhã ainda serão retomadas pelo TSE são de alta ameaça ao mandato do presidente Jair Bolsonaro? As notícias que a gente tem lá de Brasília, dos assessores, né, e do pessoal que sabe exatamente quais são as outras ações, dizem que estas duas não apresentam uma ameaça muito grande. E por que a gente pode dizer isso? Quem assistiu o julgamento também é virtual pela internet, quem assistiu o julgamento, e eu me lembro, ouviu falar muito na expressão, na exigência, né, que a lei fala da gravidade da conduta. E aí muitos ministros sinalizaram que essa conduta não seria tão grave assim, porque apesar né, a Sheila falou que são 3 milhões, se eu não me engano, de inscritos naquela página, mas mesmo assim a invasão foi não chegou a 24 horas, menos de 24 horas. Então o raciocínio durante menos de 24 horas houve uma invasão da página que produziu um prejuízo eleitoral, né? A página que era contra, por 24 horas, virou uma página em favor do presidente Bolsonaro, então candidato. Isso é muito grave, é grave o suficiente para mudar o destino da eleição, o resultado da eleição. É isso que os ministros têm que decidir depois, né, quando forem analisar o mérito. Mas nos votos que a gente assistiu, alguns ministros já sinalizaram que talvez não fosse ou não seja tão grave assim,
o que significa que o entorno do presidente Bolsonaro não está tão preocupado com essas duas ações de amanhã, até porque o placar está 3-2 por fazer prova, essa é uma prova complicada, e aí depois vai ter que julgar o mérito. Essas duas ações não estão assustando muito, para falar o português claro. As outras, sim. E aí a gente está vendo, inclusive, discussão se usa a prova emprestada ou não do inquérito da STF e assim por diante, que isso vai ser discutido nas próximas ações. Falando especificamente ainda dessas duas, né, de amanhã, essas que talvez não assustem tanto, não quero nem diminuir aqui a questão, mas é importante que fique claro para o telespectador que essas ações são até difíceis, é difícil de mensurar, não é, doutor? O impacto que de fato houve, essa alteração ali no site, na página no Facebook, o quanto isso pode ter de fato interferido na tomada de decisão de um eleitor, não é? Como mensurar isso, como aferir isso, até para avaliar a gravidade ou não? Com certeza, e é por esses números que você mencionou. 3 milhões de inscritos e o impacto que isso causa, tudo bem, 3 milhões é uma pessoa que está inscrita, mas será que o entorno dessa pessoa, os familiares também não teriam sido influenciados? Essa é uma discussão, mas alguns ministros mencionaram lá que depois que a invasão foi descoberta, né? E aí foi consertada, voltou o texto original da página, essa invasão foi usada contra o então candidato, dizendo, olha, ele precisa tanto desse tipo de coisa, ele precisa que os hackers invadam a página alheia para produzir algum tipo de benefício. Então, eu me lembro de algum ministro ter falado muito expressamente, se durante 24 horas isso de alguma maneira ajudou e causou um impacto positivo, o que aconteceu depois causou um impacto ao contrário, negativo. Por isso é que me parece que eles estão um pouquinho mais tranquilos. Agora, você destacou, esse é o papel dos ministros, é o papel do juiz, quem julga é o juiz, e os juízes vão ter que julgar se o fato é grave ou não, com base nesses elementos, com base nessas informações. Ok, muito obrigada ao advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, sempre conosco aqui na programação do Band News TV. Então, amanhã, esse julgamento sendo retomado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigada, doutor. Até uma próxima. Obrigado, Patrícia. Um bom trabalho e um bom dia para todo mundo. Obrigada, bom dia.